Oi, gente. Então, finalizada aquela primeira folha, nós vamos partir agora para o próximo processo, que é a construção do corpo sobre o esqueleto. Então, agora nós vamos seguir apenas, né, as medidas de proporção do corpo com relação ao esqueleto. Então, a partir dela, nós vamos fazer o desenho do croquis aqui. Vamos começar, então, pela cabeça, mais uma vez. A gente sempre faz esse desenho inicial aqui, pra ele ficar mais próximo, né, de uma cabeça, de um rosto humano. Se tiver necessidade, então, a gente vai reformular ele. Ou, se não, pode deixar por último, tá? Quando a gente estiver mexendo nesse rosto, né, quando a gente for desenhar olhos, boca e nariz, né. Depois da cabeça, então, nós vamos começar pela parte do pescoço. No croquis feminino, é importante observar que o pescoço feminino, ele é mais estreito do que o masculino. Não tanto, tá? Mas ele vai ter uma medida menor, a gente tem que cuidar pra não deixar o pescoço também tão fino. E pra eu fazer esse desenho, eu não desço com ele até o ombro, mas eu desço mais ou menos até um pouco mais abaixo da metade dessa medida cabeça e ombro, pra então eu começar a abrir esse ombro. Então, eu abro e não cheguei, né, ali a tocar o esqueleto. Do outro lado, da mesma forma. Então, eu vou abrindo pra chegar lá no esqueleto. Cuidar pra eu não fazer isso aqui. Descer e fazer uma curva desse jeito, porque fica um pouco fora da realidade, né? Então, vou apagar aqui, só pra gente ver mesmo. E agora, eu vou fazer o desenho do seio. O seio feminino, a gente tem que considerar esse cruzamento, que é o final do segundo espaço com o eixo central, tá? Porque o seio, ele vai ter que estar no meio dessas regiões. Então, ó, aqui tá o cruzamento. Então, ó, veja que a linha vai passar mais ou menos no meio desse seio. Digamos que na linha do mamilo. Vejam também que eu não toco um lado do outro, porque se eu fizer ele muito próximo aqui, ele dá uma ideia de seio mais caído. Então, eu faço aqui, mais uma vez, o contorno. E notem que eu puxo ele um pouquinho na lateral, porque esse desenho vai ajudar a desenhar depois a axila feminina, tá? Então, nós temos aqui o desenho do seio. Vejam também que eu passei dessa linha do triângulo invertido, porque a ideia desse triângulo é nos guiar, mas não nos limitar, né? Então, a gente pode passar, sim, dessas medidas. Depois que eu terminei a parte do seio, eu já vou fazer a parte da lateral aqui do corpo. Então, mais uma vez, eu vou pensar aqui em relação ao corpo aqui e vou fazer o corpo, não, a coluna, né? O nosso esqueleto, e vou trazer ele mais próximo à cintura. Depois da cintura, eu vou alargar pra desenhar esse quadril. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou puxar aqui sentido cintura. Eu até posso fazer uma marcação aqui, pensando nessa distância do eixo central, pra que não fique um lado muito perto e o outro muito longe, né? Pra que fiquem os dois lados o mais próximo possível. E daqui, então, eu vou desenhar pra fazer... Vou descer, né, desenhando essa curva pra fazer o quadril. Então, nós temos aqui uma cintura. A partir daqui, eu já vou sinalizar a virilha. Como se fosse um Vzinho, né, pequenininho. Aqui do meio dessa virilha, eu sei que vai sair a perna, sentido joelho, e da lateral desse quadril também. Então, eu vou sinalizar já mais ou menos a largura desse joelho, para que não fique muito pra lá ou muito pra cá, né? Mas que ele fique distribuído por igual. Vou ligar aqui as duas partes. Notem que eu não faço curvas, né? Ele é meio que uma reta aqui. Do outro lado aqui, bem semelhante, então eu vou abrir como se fosse uma retinha. E daí, só vou adaptar quando chega aqui próximo à curva, para que ele fique uma curva bonita, né? Assim, visualmente atraente. Mais uma vez, vou fazer essa marcação aqui do joelho. Vou ligar a parte de baixo e a parte de cima. Mais ou menos uma reta. Do lado de fora também. Então,
Vai ser uma reta, mas eu vou adaptando quando chega ali próximo da curva. Então, nós temos aqui as coxas do croquis, né? Aqui, se eu fosse parar aqui, eu tenho que pensar aqui, aí eu posso desenhar a rótula do joelho e ela vai estar ligada, né? Essas laterais, então como se ela tivesse uma relação, né? Com esse final. Só que, exatamente no final ali do cesto, onde tá o joelho, eu já começo a abrir pra desenhar essa panturrilha. Então, no tornozelo aqui, eu já vou marcar também essa distância, que vai ser menor que a do joelho, né? Porque o tornozelo é mais fino que o joelho. Vou ligar com a parte da panturrilha, parte de dentro também. Então, lembrando que a panturrilha vai ter um volume maior aqui em cima apenas, e não no meio. Então, tem muita gente que acaba não visualizando esse problema e coloca o volume da panturrilha lá no meio, e não é, né? É lá em cima. Nós temos aqui uma panturrilha, então nós vamos fazer o outro lado aqui também, da mesma forma. Abre panturrilha e vou ligar com o tornozelo, então temos as duas panturrilhas. A parte do pé, então nós temos um ossinho aqui, né? A gente desenha de uma forma bem discreta, para que ele não pareça um super caroço. A parte do pé, a gente desenha estranhamente, assim, com um triângulo. Pelo menos eu gosto de fazer dessa forma, porque aqui ele tá simulando um pé dobrado. Parece um pezinho de pato, parece. Vocês vão achar mil coisas aí que possam se parecer com esse pé. Mas a ideia é que esse pé esteja desse jeito, porque seriam os dedos dobrados. Então, aqui estaria o dedão, a unha ali na parte de cima, e os demais dedinhos. Então, por isso que a gente faz o pé dessa forma. Agora que eu tenho finalizado o croquis, o membro inferior, o tórax, eu posso retomar a parte do braço. Então, o braço aqui nós vamos seguir até mais ou menos ali a altura do cotovelo. Eu costumo fazer esse braço ligado aqui ao tórax. Cuidado pra gente não deixar aqui o braço muito fininho aqui em cima em relação ao resto. Então, sempre pensar aqui numa altura proporcional, né? Daqui, nós vamos ter um pouco aqui o cotovelo, que vai estar virado, então, vou fazer uma pequena retinha ali. Aqui, como o braço ele tá um pouquinho dobrado pro lado de dentro, eu também vou fazer uma curvinha aqui. Vou sinalizar aqui o punho, fazer essa ligação. Então, nós temos um dos braços. A mão, a gente vai apenas revestir aqui, parte do dedão. O dedão sempre faço uma curvinha a mais, pra ele ficar mais próximo, o desenho das mãos da gente. Na dúvida, olhem as mãos de vocês mesmo, ou de uma pessoa que esteja aí próxima, pra vocês terem como base. Aqui o restante dos dedos, né, pra fazer sentido essa posição de mão. E o outro braço. Parte do cotovelo. Sentido punho. Fazer a marcação aqui do outro lado do punho, pra que ele fique semelhante um com o outro. Veja que eu não faço muitas curvas, e são geralmente mais retas mesmo. Então, o lado aqui do braço, nós vamos ligar aqui. Então, pra que ele fique com o braço um pouquinho mais largo, nesse momento. Até, se eu quiser adaptar esse seio aqui, eu vou fazer isso pra vocês verem. E deixar essa curva um pouquinho mais baixa pra ela parecer fazer parte da axila, a gente pode estar fazendo. Aqui, o braço, como ele tá virado, ele vai ter também esse pequeno volume aqui da dobra do braço. E daí, eu já sigo sentido mão, né? Punho. A mão, nós vamos revestir também. Aqui, esse dedo não vai aparecer lá muito, porque tá bem próximo ao corpo. E o restinho dos dedos. Nós temos, então,
finalizado aqui o desenho do croquis.